Como posto, nós estamos estreando hoje um novo quadro, isto mesmo, Diálogo Bíblico Pastoral. Nós iremos tratar um tema caríssimo, bíblico, importante. Iremos versar acerca do aconselhamento bíblico. Nunca se fez tão necessário tratar esse assunto como nos dias atuais. E eu e o pastor Arlen, hoje, de forma bíblica, prática, iremos confabular, conversar acerca desse tema e queremos registrar a nossa contribuição. Pastor Arlen, graça e paz, santo. Graça e paz, pastor Arlan. Que privilégio estarmos aqui outra vez nesse estúdio para discorrermos acerca de um tema tão importante como mencionado. De fato, é um assunto que é de muita valia para a igreja, para os cristãos, e sem sombra de dúvida também vai reverberar na vida daqueles que desconhecem o Evangelho, porque, embora o aconselhamento bíblico ele tem como esfera de atuação especificamente o aconselhamento entre cristãos, ele também oferece princípios que podem ser utilizados e úteis para aplicar no aconselhamento a pessoas que não conhecem o Evangelho, na evangelização, na instrução. Inclusive, há métodos de evangelização, tem um método indutivo, dedutivo, então nós podemos nos valer dos recursos e das orientações que o aconselhamento bíblico nos oferece para também evangelizarmos. Perfeito, pastor. Então, nosso ouvinte que está aí antenado conosco, sintonizado, precisa ter uma visão geral do que nós iremos tratar acerca do tema. Então, você pode até escrever no seu caderno e no bloco de anotação do seu celular. Nós iremos tratar hoje, se Deus permitir, porque o tempo passa voando. Nós queremos destacar 3 tópicos referentes ao aconselhamento bíblico. A definição, nós iremos ver o que significa o aconselhamento bíblico. Nós iremos ver também a fundamentação bíblica, o que a Bíblia nos apresenta como base acerca desse tema tão vital. E por fim, mas não menos importante, iremos falar sobre a importância do aconselhamento bíblico. Pastor, é curioso que muitas pessoas, por não conhecer o significado das coisas, as pessoas depreciam, as pessoas ignoram, as pessoas rejeitam. Para que isso não aconteça hoje, talvez os nossos ouvintes não sabem o que vem a ser o aconselhamento bíblico. Inclusive, eu tenho um bom costume de ilustrar a importância de conhecermos o significado das palavras, contando o seguinte: é muito comum pais cristãos orarem pelo seu filho, mais ou menos assim: Deus, vai de encontro a meu filho. Qual é a intenção dessa oração? Os pais, preocupados com seu filho, estão orando a Deus para que Deus visite seu filho, para que Deus seja favorável ao seu filho. Essa é a intenção da oração. Porém, as palavras não dizem isso. As expressões vai de encontro a significa vai contra a. Então, quando o pai ora pelo seu filho, Deus vai de encontro a meu filho, as palavras dizem: Senhor, seja contra o meu filho. O correto seria: Senhor, vá ao encontro do meu filho, que iria significar seja favorável, abençoe meu filho. Então, caro ouvinte, você percebeu a importância de se conhecer o significado das palavras? Então, já quero me reportar aqui ao reverendo, ao mestre, pastor Arlen, e perguntar a ele o que vem a ser o aconselhamento bíblico. Reverendo Arlan, essa pergunta é muito importante e de fato deve ser respondida com clareza. Mas me permita fazer aqui 2 considerações antes de nós darmos aqui a definição, o conceito do que significa o aconselhamento bíblico. Primeiramente, precisamos entender que o aconselhamento bíblico ele está intimamente ligado com a teologia prática, a teologia aplicada. Então, nós que estudamos a Bíblia, a teologia cristã, nós entendemos isso, que o aconselhamento bíblico ele é uma expressão, ele é uma aplicação da teologia, da doutrina cristã. Perfeito. Está na esfera prática. Uma outra coisa importante, digna de nota, é que o aconselhamento bíblico ele é basicamente uma extensão do discipulado cristão, porque o discipulado cristão diz respeito a esse entrosamento que há entre os irmãos em Cristo, de modo que um venha favorecer o outro, orientar o outro. É um processo no discipulado onde a pessoa não somente ela se identifica com Cristo, ela segue a Cristo, ela imita seu mestre, abraça a causa do Evangelho, como também
ela está comprometida em fazer discípulos, isso mesmo. Então, ser discípulo de Jesus envolve não somente segui-lo, imitá-lo, mas também fazer discípulos para Jesus. Excelente. Em Mateus 28:19, o Senhor Jesus ele deu a ordem para os seus apóstolos, para a igreja, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, o discipulado é algo que se dá no contexto do convívio, no contexto da instrução, e o aconselhamento bíblico ele está intimamente ligado com o discipulado cristão. Então, para resumirmos aqui a questão do conceito do que viria a ser o aconselhamento bíblico, nós podemos dizer o seguinte: trata-se da aplicação das Escrituras pelos cristãos nas situações mais variadas da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. A definição é um pouco grandinha, não é, pastor Arlan? Grande, mas profunda e excelente. Como nós conversamos mais cedo, pastor, nós iremos fazer o seguinte agora. Iremos desmembrar essa definição, que é grande, para que o nosso caro ouvinte possa entender melhor. Nós iremos desintegrar as partes e comentá-las à luz da Bíblia Sagrada, de tal maneira que o nosso ouvinte, no seu lar, no seu automóvel, tenha a capacidade de assimilar melhor essa belíssima definição para o aconselhamento bíblico. Então, as primeiras palavras que compõem essa definição são a aplicação das Escrituras. Então, o aconselhamento bíblico, como o Senhor nos apresentou, trata-se da aplicação das Sagradas Escrituras. Exatamente. Não é a aplicação da opinião do homem, das ideias do homem, mas das sagradas letras. Então, todo conselheiro cristão que se propõe a aconselhar, ele precisa se conscientizar que a base do seu aconselhamento será a palavra. E é curioso observar que se o aconselhamento bíblico é a aplicação da Escritura, isso denota a suficiência da Escritura. Não é mesmo? Realmente, pastor. Porque se o conselheiro ele se propõe a aconselhar e o aconselhamento consiste na aplicação da Escritura, fica nítido, fica evidente a suficiência da palavra de Deus. Ele não precisa apelar para o experiencialismo vazio, para ideias humanas, ele precisa se apegar à autoridade, à suficiência da Escritura. E para que o nosso ouvinte possa entender que deveras isso procede, eu irei considerar, pastor, alguns textos que denotam de forma explícita, de forma clara, a suficiência da Escritura. Portanto, caro ouvinte, se você deseja aconselhar de forma bíblica, se você tem que aplicar a Escritura, você não pode perder de vista que as Escrituras, a palavra de Deus, é suficiente. O Salmo 19 é um salmo profundo da palavra de Deus, onde o salmista ele apresenta dois tipos de revelações. A revelação geral, que se dá na criação, nesse caso aqui, e a revelação especial, que é a Sagrada Escritura. E no Salmo 19, verso 7, parte A, ele declara: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. É curiosa a forma com que o salmista apresenta a palavra de Deus aqui, a lei do Senhor. No livro dos Salmos, inclusive, os salmistas empregam algumas designações, algumas denominações para fazer referência à palavra de Deus, como temor do Senhor, preceitos e por aí vai. Nesse caso aqui, no verso 7, o salmista chama a palavra de Deus de lei. A lei do Senhor, isto é, a palavra do Senhor é perfeita. Você me ouviu, caro ouvinte? A palavra de Deus é perfeita. Aí você se pergunta, qual é a relação entre a expressão perfeita e a Bíblia ser suficiente? A lei do Senhor é perfeita, está em oposição aqui, não a algo imperfeito, mas a algo incompleto. O salmista está dizendo o seguinte: a palavra do Senhor é completa, glória a Deus, é integral. E faz o quê? E refrigera, restaura, renova a alma. Assim sendo, o salmista, ele reconhece, movido pelo Espírito Santo,
a suficiência da Sagrada Escritura. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita, é plena, é completa. O salmista, escritor do Salmo 119, no verso de número 24, ele também corrobora, confirma a suficiência da palavra de Deus, inclusive como sendo conselheira dele. Ouça aí, Salmo de número 119, verso de número 24. Também os teus testemunhos, que é outra expressão para a palavra de Deus, são o meu prazer e os meus conselheiros. Então perceba que o salmista se aconselhava na palavra. A palavra era a conselheira do salmista, porque ela é suficiente. Mais uma passagem bíblica que ratifica, que confirma essa verdade, pastor Arne, é a famigerada, conhecida passagem que nós já pregamos aqui nessa rádio, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então veja, a primeira parte da conceituação dada pelo pastor Arlen acerca do aconselhamento bíblico é que o aconselhamento bíblico é a aplicação das Escrituras, mostrando que as Escrituras, que a palavra de Deus é suficiente para aconselhar. Ouça aí 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos falar um pouquinho em grego? Nesse quadro que nós estamos estreando, a gente tem essa liberdade, não é mesmo? Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16, usa as palavras passa, grafê, telpinelstos. Toda escritura é divinamente inspirada. Passa, toda a palavra de Deus traz consigo o selo da inspiração divina. Grafê, escritura, perceba que Deus ele quis se revelar de forma especial através de letras, através de um texto, através da escrita. Toda escritura é divinamente inspirada. Profundo, não é mesmo? A Bíblia, a palavra de Deus, é divinamente inspirada, foi soprada, expirada por Deus. Assim sendo, ela é suficiente. O texto prossegue. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, aquele que é um conselheiro cristão, ele precisa se conscientizar da suficiência da palavra. A palavra é útil, é proveitosa, é oportuna para tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que um cristão precisa saber acerca da salvação, acerca de como viver, acerca do que evitar, a palavra de Deus é suficiente, é proveitosa, pastor, para tudo isso e muito mais. Excelente. E no versículo 17, Paulo arremata, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui não significa impecável, significa completo, provido, suprido, maduro. Então veja, a palavra de Deus vai dar maturidade para que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo que o cristão deve fazer no que tange a obra de Deus, a palavra de Deus é suficiente. Agora veja, a primeira parte da definição é a aplicação das Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, meu caro, é suficiente. Agora, como um conselheiro cristão terá a capacidade de aplicar as Escrituras se ele não conhecer as Escrituras? Concorda? Não tem cabimento você que me ouve agora, talvez é um pastor, um obreiro, um cristão, e como veremos, todo cristão deve aconselhar, deve prestar esse serviço no reino de Deus. Como você vai aplicar as Escrituras se você desconhece as Escrituras? Assim sendo, meu caro, você precisa conhecer bem a sua Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Guarde isso. Deus, na sua palavra, não dá chancela. Deus não dá apoio. Deus não aprova.
não favorece, não subscreve a ignorância. Deus quer que você conheça suficientemente bem a sua Bíblia. Amém. Para que você possa, no aconselhamento, aplicar as Escrituras. Em Oséias 4:6, na parte inicial, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou virtude, entusiasmo, milagres? Não. Israel foi o povo que mais viu milagres, mas Deus disse no texto: o meu povo perece, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então você precisa conhecer a Bíblia para quando você for aconselhar alguém, você aplicar a Bíblia. E mais, além do conhecimento que você precisa ter das Escrituras, você precisa ter sabedoria para aplicar as Escrituras Sagradas. O consulente abre o coração para você, fala da sua situação no casamento, delicada, sensível, melindrosa. Que texto da Bíblia você vai aplicar na vida dele, na vida dela? Então você precisa não só conhecer a Bíblia, você precisa ter sabedoria de Deus para implementar de forma correta as Escrituras Sagradas. Então veja, aí está a primeira parte do significado dado pelo pastor Arlen, a aplicação das Escrituras. Pastor Arlen, qual é a segunda parte que compõe essa linda e magnífica definição? A segunda parte, mestre, diz respeito ao instrumento que vai aplicar as Escrituras. A definição é a aplicação das Escrituras pelos cristãos. Percebeu? Então são os cristãos que serão instrumentos de Deus para se valer da palavra, da Escritura e poder aconselhar de acordo com o conselho de Deus. Que benção. Então são os cristãos. Isso é importante, porque é muito comum na nossa atualidade pessoas pensarem que o papel de aconselhar é um papel privativo e exclusivo do pastor. Mas não. Nós veremos aqui no segundo bloco que, de fato, os pastores têm essa missão também, de aconselhar, admoestar, instruir. Entretanto, todos os cristãos têm um papel de aconselhar-se mutuamente. Se nós lermos, por exemplo, Colossenses capítulo 3, 16, Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Você percebeu aí, ouvinte? Então é papel de todos os cristãos maduros. É claro que além dos pastores, em uma igreja local, por exemplo, pode haver um departamento específico, onde há um grupo de irmãos preparados, instruídos, que podem oferecer um aconselhamento mais formal, contando até mesmo com um formulário, um acompanhamento mais preciso. Mas todo cristão ele deve estar apto pelas Escrituras para poder aconselhar de forma apropriada, se valendo da palavra de Deus, dentro do seu contexto, e oferecer para o consulente, a pessoa que precisa de conselho, instruções apropriadas, devidas. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, é justamente isso que nós encontramos. Em 1 Tessalonicenses, eu quero ler esse texto com você, ouvinte. Pastor Alain, esse texto aqui é muito oportuno. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Excelente. Paulo, ele oferece aqui orientações para os membros da igreja. E ele vai dizer o seguinte: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Aqui, algumas orientações mais amplas, mas nós iremos enfocar aqui nessa primeira parte, onde ele diz o seguinte, que os irmãos devem admoestar os desordeiros. Os desordeiros aqui são pessoas que estão na igreja, crentes, só que eles começam a se rebelar, são cristãos rebeldes. A ideia aqui, que Paulo usa através desse termo, é como se fosse um soldado que está juntamente com outros em uma fila profunda. E ele está desalinhado, ele está em descompasso com os companheiros. E o que deve ser feito? Paulo diz que os irmãos devem admoestar os desordeiros. Ou seja, haverá irmãos que irão precisar, nesse aspecto específico, de ser aconselhado. E qual é a abordagem? A admoestação.
Então, o cristão na igreja, o membro de uma igreja local, ele deve estar ciente que ele tem um papel na igreja. Isso é muito Tem importante. pessoas que pensam o seguinte, pastor Orlando, que ele estando na igreja ali, ele só vai à igreja para buscar uma bênção. Mas isso é um equívoco. Porque, na verdade, nós não vamos ao culto para buscar uma bênção necessariamente. Muito oportuno. Nós vamos para o culto para sermos uma bênção na vida dos nossos irmãos. É isso que nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Excelente. Eu quero ler esse texto aqui, pastor Orlando, porque ele é oportuno. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Você que tem Bíblia pode acompanhar, tá bom? Está escrito assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que nós não devemos deixar a nossa congregação. Ele diz aí como é costume de alguns. Já naquela época, pastor Orlando, tinha pessoas, membros da igreja, que estavam tendo esse costume de deixar a congregação. Mas o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, não deixe, não deixando a nossa congregação. Mas o que fazer então? Ele diz, antes, admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, Profundo. estarmos juntos no culto, presentes, mas para fazer o que aqui? Além de adorar a Deus, admoestar uns aos outros. Encorajar, aconselhar uns aos outros. Então esse texto aqui, ele desbanca essa ideia da pessoa querer ir para a igreja só para buscar uma bênção. Eu tenho que participar do culto, ir para o local de culto, adorar a Deus com os irmãos, mas para ser uma bênção. Então, um cristão aqui, cada membro da igreja tem esse papel. Às vezes, pastor Orlando, tem pessoas que chegam na igreja, os irmãos, Sim. tanta luta, às vezes rejeição da família, sofrimento na sociedade, às vezes no âmbito de trabalho. E quando ele chega no local de culto, ele tem que contar com o quê? Com o apoio dos irmãos, com aconselhamento, irmãos que estão ali dispostos a poder oferecer ajuda, Maravilha. instrução. E é isso que a Bíblia coloca para nós. Eu quero ler mais um texto. Está em Romanos capítulo 15, o versículo de número 14. Escute o que Paulo escreveu pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Muito bom, estamos de volta, estreando hoje aí o diálogo bíblico pastoral. A temática de hoje é muito boa, muito importante. Estamos falando sobre o aconselhamento bíblico. O pastor Arlen nos apresentou uma definição muito precisa, abrangente, profunda. Nós estamos desmembrando essa definição maior, estamos comentando para que você possa assimilar melhor. Então vimos que o aconselhamento bíblico é a aplicação das escrituras, comentamos, por parte dos cristãos, comentamos. Em terceiro lugar, nas situações mais variadas da vida. Isso implica dizer que na vida do cristão haverá momentos de alegria, mas também momentos de tristeza. Então, em todo momento, um cristão ele vai carecer de aconselhamento bíblico. Haja vista o próprio Cristo salientar em João 16:33, dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos recapitular que o pastor vai finalizar com a última parte da definição que ele nos apresentou. O aconselhamento bíblico é a aplicação das escrituras por parte dos cristãos nas situações mais variadas da vida. Por fim, conduzindo, pastor? Conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Perfeito. Então, para um conselheiro bíblico, ele precisa entender o seguinte, que quando ele vai aconselhar alguém, ele tem que ter isso em mente. Isso é norteador. Ele deve aplicar as escrituras com a intenção de levar a pessoa que ele está aconselhando ao centro da vontade de Deus. Ela não pode falhar nisso. É um papel nobre.
Então, possa ser que uma pessoa que procura conselhos, aconselhamento, é uma pessoa que às vezes está com um pensamento até meio distorcido. Às vezes ela pensa em fazer só a vontade dela, ela não considera a vontade de Deus. Então, o conselheiro cristão, bíblico, ele deve conduzir o consulente ao centro da vontade de Deus. Perfeito. Se nós lermos Efésios capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele é preciso quanto a isso. Ele vai dizer o seguinte, Efésios 5,17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, se nós puder aqui resumir para o ouvinte ficar inteirado, esse é o conceito de aconselhamento bíblico. É a aplicação das Escrituras pelos cristãos nas situações mais variadas da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Muito bom, pastor Arlen. Então nós queremos agora contar com a sua interação. Você tem entendido esse assunto? Você está com alguma dúvida acerca dessa definição para o aconselhamento bíblico? Então você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 73-98127-5280. Acabamos de ver no primeiro bloco a conceituação, o significado que vem a ser o aconselhamento bíblico. Nós mostramos para você as implicações à luz da palavra de Deus. E agora, nesse segundo bloco, nós iremos tratar a fundamentação, o embasamento bíblico que fundamenta a prática do aconselhamento cristão. Então, o pastor Ali vai nos falar um pouco agora, pastor, acerca da fundamentação do embasamento escriturístico para essa santa prática. Maravilha, isso é muito importante. Nós recorremos sempre à Escritura para entender o que de fato Deus ele ordena na sua palavra. E como sabemos, a Bíblia ela é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e de prática. Isso. Então ela determina o que nós cremos, mas também determina o que nós fazemos. Glória a Deus. Sendo assim, se o aconselhamento bíblico é uma prática cristã, ela decorre necessariamente do ensino da Escritura. E tudo começa em Deus. O fato de haver aconselhamento principia em Deus, porque Deus fala, Deus guia, Deus orienta, Perfeito. Deus se revela. Quando nós lemos no livro de Jó, de número 12, verso 13, nós nos deparamos com uma passagem linda que retrata essa verdade e que o conselho está no Senhor. Ele é o conselheiro por excelência. A Escritura diz: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Olha que maravilha. O reconhecimento aqui que Deus ele tem conselho. Ele é o conselheiro por excelência. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, profeta das lamentações, ele também profetizou e mencionou essa característica divina, que ele é o Deus conselheiro, grande conselho. Jeremias capítulo 32, versículo de número 19. Passagem maravilhosa, onde Deus é reconhecido como aquele que aconselha. Ele diz o seguinte: grande em conselho e magnífico em obras, porque os seus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então veja, Que bênção. Deus é grande em conselhos. Então o aconselhamento bíblico ele está fundamentado nessa verdade que Deus fala, de que Deus aconselha através da sua palavra. Nós percebemos que no Antigo Testamento essa prática era muito recorrente, de conselho, de orientação. Havia os profetas que, além de transmitir a mensagem de Deus, envolvia essa questão do aconselhamento. Como, por exemplo, nós temos o profeta Natã, que ele estava ali na corte real, estava próximo de Davi, aconselhava o rei. Muito bom. Nós lemos isso em 1 Samuel capítulo 22, versículo 5. Nós também temos um contexto em que os príncipes, eles recebiam e também aconselhavam, segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 2. Os reis do Antigo Testamento tinham muitos conselheiros. Você pode verificar em 2 Samuel 15, 12, 31, 34, capítulo 16, versículo 15, enfim, inúmeros textos. E em Provérbio, nós vemos também uma incidência muito grande no que diz respeito a essa questão do aconselhamento. Eu quero ler algumas passagens aqui. Provérbios, de número 19, 21. Você que está em casa aí com a Bíblia, pode tomar em mãos e lê-la juntamente conosco, tá bom? Provérbios 19, 21 está escrito assim: muitos propósitos há no coração do homem,
mas o conselho do Senhor permanecerá. Então perceba que o proverbista reconhece o conselho divino. Deus, ele aconselha, Deus, ele guia, Deus, ele orienta. Em Provérbios, de número 8, verso 12, essa verdade também é salientada. Vejamos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 12, 15. Olha como a Bíblia fundamenta a prática do aconselhamento. Verdade. Provérbios 12, 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbio 15, 22. Glória a Deus. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então perceba, onde não há conselho, as coisas não vai dar certo. Os projetos, segundo o proverbista, saem vão. Então aqui eu queria dar uma pausa rapidamente. Tem muitos textos da Escritura que fundamentam essa prática de aconselhar, de aconselhamento bíblico. Só que é importante a gente destacar duas coisas importantes aqui. Primeiro, existem pessoas que são fechadas para o aconselhamento, pastor Orlando. Verdade. Tem pessoas que são resistentes, elas pensam o seguinte: não, eu sou uma pessoa instruída, eu conheço as cores, eu sou uma pessoa experimentada, eu sou uma pessoa vivida, então não há necessidade de eu receber conselho de seu ninguém. Daí a gente lembrar aquele adágio popular, antigo, mas pertinente, Ademar, que diz o seguinte, que quem não ouve conselho, ouve coitado. Então tem pessoas que se fecham totalmente para ser aconselhado, mas o proverbista é claro que, não havendo conselhos, os projetos saem vãos. Mas enquanto algumas pessoas se fecham para ouvir os bons conselhos, existem outros que ouvem conselhos, mas conselhos errados. Justamente. O senhor poderia ler para nós, mestre, o Salmo 1, verso 1? Salmo de número 1. Inclusive nós já pregamos aqui, foi uma maravilha. A gente falou sobre o contraste entre o bem-aventurado e o desventurado. Salmo 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja, quem é bem-aventurado aí? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas infelizmente muitas pessoas têm seguido o estilo de vida e os conselhos de pessoas que não temem a Deus, pastor Orlando. Infelizmente. Quantos casamentos têm ido à ruína por causa de maus conselhos? Verdade. A gente olha para a Bíblia e nós nos deparamos com Adão e Eva no jardim e vê a serpente, Satanás usando a serpente com maus conselhos. O que Eva fez? Aderiu ao conselho do inimigo. O que aconteceu? Desastre. Então você que me ouve agora, caro ouvinte, você precisa ser uma pessoa primeiro aberta para conselhos, mas não aberta ao ponto de receber maus conselhos ou conselho de pessoas ímpias. Você deve ter cuidado. Tem pessoas que têm sofrido bastante porque estão dando ouvidos para as pessoas erradas e para conselhos errados. Verdade. Quantos filhos que os pais estão ali lutando, querendo o melhor deles? Meu filho não faz isso não. Meu filho não anda por esse caminho não. Meu filho, cuidado com as amizades. E muitos filhos têm feito o quê? Fechar os ouvidos. Fechado os ouvidos. Ignorado. Rejeitado totalmente os bons conselhos. O que acontece? As pessoas vão sofrer. Essas pessoas irão padecer. É inevitável. É inevitável. Em 1 Coríntios 15, 33, nós temos uma palavra que foi escrita por Paulo acerca de alguns irmãos da igreja que estavam sendo afetados com maus conselhos, más companhias. O contexto é sobre a ressurreição e havia algumas pessoas que estavam dentro da comunidade de fé com pensamento distorcido e estavam afetando a igreja com seus conselhos, com a sua influência negativa. E Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 15, 33. Pastor Orlando, lê para nós, por gentileza. Disse Paulo, não vos enganeis, as más conversações ou companhias corrompem os bons costumes. Percebeu aí, ouvinte? Então, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós temos que ser pessoas abertas para o conselho, mas o conselho que seja bíblico. É por isso que o nosso enfoque aqui é esse, é o aconselhamento bíblico, que é a Bíblia que é utilizada para poder guiar, conduzir os nossos passos.
E como o pastor Arlan falou anteriormente, que a Bíblia é suficiente. Agora um detalhe, nós temos que entender que essa questão da suficiência não diz respeito à Bíblia ser exaustiva em todos os assuntos. Significa que ela é abrangente em todas as áreas da nossa vida. Excelente. Quando a Bíblia não ensina de forma direta, de forma objetiva acerca de algum assunto, ela oferece princípios suficientes para poder nortear a vida da pessoa. Glória a Deus. Nós veremos mais adiante aqui, posteriormente, por exemplo, a pessoa está ansiosa, ela foi acometida com ansiedade. Será que a Bíblia oferece alguma direção para uma pessoa que está ansiosa? Então, é na Bíblia que nós devemos recorrer e procurar entender o que Deus tem a dizer acerca de determinado assunto. Pastor, excelente. Então, nós estamos verificando a fundamentação bíblica. O Senhor caminhou conosco aos óculos do Antigo Testamento, nos apresentou várias evidências recorrentes na palavra de Deus, mas como o nosso horário está em cima, reverendo, nós iremos pelo menos nos concentrar agora em uma referência bíblica em um Novo Testamento que denota que os pastores, eles têm incumbência, a responsabilidade de mentorear o rebanho, aconselhar o rebanho. Nós temos alguns textos no Novo Testamento, mas eu queria frisar um aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 12. O apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte: ele orienta a igreja a ter um bom relacionamento com os pastores e aproveita para mostrar a missão pastoral. Ele diz o seguinte: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aconselhamento. Então, caro ouvinte, nós ficaremos por aqui hoje. Nós iniciamos esse bloco, Diálogo Bíblico Pastoral, foi muito produtivo, enriquecedor. Pretendemos dar continuidade, é um assunto vital para a saúde da igreja cristã. Então você, na qualidade de cristão, você tem a obrigatoriedade de aprender e implementar.